Vamos lá, galera. Vamos trabalhar aí com proporcionalidade, certo? Continuar aí fortalecendo nossa base matemática. Então a gente vai ver algumas coisinhas aí de proporcionalidade, ok? Então vamos começar aqui, ó, analisando o que é uma proporção. Proporção é o seguinte: é a relação que duas divisões têm entre seus valores. Lá um pouco mais à frente, nos exemplos, a gente vai perceber porque eu usei essa palavra aqui, divisões, ok? Então, vamos lá, ó. Dá um exemplo. Temos dois elementos, A e B. O que são esses elementos? Esses elementos que eu quero dizer são grandezas. Como assim grandezas? Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado, certo? Por exemplo, medidas de massa, de capacidade, de tempo, de volume, de comprimento e várias outras aí, ok? Mas só que retornando, bora lá. Ó, quando quando eu falo aqui, ó, temos dois elementos A e B. O que acontece? Se eu tenho uma grandeza, um elemento A, e ele aumenta, e eu tenho uma grandeza B, um elemento B, que ele também aumenta, então essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Quando uma está aumentando, a outra também está aumentando. Ou quando uma diminui, a outra também diminui. Então, são diretamente proporcionais. O que acontece com uma, acontece com a outra. Beleza? Do mesmo modo. Ou pode acontecer da gente trabalhar com as grandezas dessa maneira. Ó. Se o elemento A aumentar, se a grandeza A aumentar, e a grandeza B diminuir, ou vice-versa, se B aumentar e A diminuir, mas aonde eu quero chegar aqui é que um é o lado contrário do outro, então são elementos inversamente proporcionais. Aonde é que eu quero chegar com esses conceitozinhos aí? Para facilitar isso, a gente vai trabalhar com alguns exemplos. Como é que são esses exemplos? Preste atenção. Temos aqui, ó, eu coloquei o nome, grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcional, beleza? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então vamos lá, ó. Temos duas situações, problemas aí, ó, para a gente trabalhar essas grandezas. Como é que a gente vai trabalhar isso aí na prática? Então vamos lá. Mariazinha comprou 5 metros de tecidos para produzir máscaras. Ela comprou esses 5 metros de tecidos por R$ 70. Certo? E aí vem a pergunta. Quanto ela pagará se ela comprar 8 metros do mesmo tecido? Ela comprou 5 metros a R$ 70 e quer saber quanto ela vai pagar se ela comprar 8 metros. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: quais são as grandezas que estão nesse problema? Que está nessa situação, problema aí, ó. Quem são essas grandezas? Bora analisar aqui. Presta atenção. Eu tenho, Mariazinha comprou 5 metros de tecidos. Então, eu tenho aí, ó, a quantidade de tecidos. Beleza? Porque eu vou medir a quantidade de tecidos. Então, uma grandeza. Certo? E eu tenho o valor que eu irei pagar, certo? Então, eu tenho o preço a pagar. Eu quero ver essas duas relações aí, ó. E o que é que a gente tem dessas duas relações? Presta atenção. Fala o quê? Ó? Que quando Mariazinha comprou 5 metros de tecidos, ela pagou R$ 70.
e quer saber, quando ela comprar 8 metros de tecidos, quanto que ela irá pagar. Ou seja, eu quero descobrir o valor que ela irá pagar aqui, certo? Aí, ó, a primeira coisa que a gente faz é descobrir quais são as grandezas e organizar as grandezas, cada uma em sua coluna. E eu organizei aqui, ó, quantidade de tecidos com quantidade de tecidos, que é 5 metros e 8 metros, e o preço a pagar com o preço a pagar. O preço a pagar, R$70, e o outro preço a pagar que ainda não sabe. Eu coloquei aqui uma interrogação, certo? Só que esse preço a pagar, ele é um valor que? Um valor desconhecido, certo? Então, normalmente, a gente trabalha o valor desconhecido, uma incógnita. Então, essa incógnita a gente chama de uma letra, certo? Então, no lugar de colocar uma interrogação, eu vou colocar aqui, ó, um X. Esse valor desconhecido é um X. Aí, lembra lá quando eu coloquei, é a relação que duas divisões têm entre seus valores? Não é isso? Não coloquei. É a relação que duas divisões têm entre seus valores. Presta atenção. Olha. Primeiro, a gente precisa saber também se essa grandeza ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos esquecer os valores. Bora olhar as grandezas. Ó. Se eu comprar mais tecidos, ou seja, se eu aumentar a quantidade de tecido, eu vou abaixar ou vou diminuir o valor que eu irei pagar? Eu vou aumentar também o valor que eu irei pagar, né? Então, ó, as duas estão aumentando. Se as duas estão aumentando, ela é grandezas diretamente proporcionais, certo? Como eu coloquei cá, ó. Se um aumenta, se A aumenta e B também aumenta, então elas são diretamente proporcionais. Então a gente percebeu aqui, ó, que essas duas grandezas, as duas aumentam juntos, certo? Então elas são grandezas diretamente proporcional. Ou poderia também ser o fato dela diminuir junto, certo? Então elas também seriam grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, se comprar menos tecido, eu vou pagar um valor menor. Então as duas estão diminuindo. Então se as duas diminuem, também são grandezas diretamente proporcionais, certo? Então vamos lá. Como é que a gente resolve isso? Ó, vamos montar esses valores aqui, ó, em forma de divisão. 5 sobre 8 é igual a 70 sobre x, certo? O que é que está falando aqui? Ó? Que 5 está para 70 e 8 está para x, beleza? Então aí, ó, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso utilizando a regra de 3, certo? Ou também, ó, tem a razão aqui, ó, como 5 está para 8, 70 também está para x, beleza? Aí o que acontece? A gente resolve pela regra de 3. O que é a regra de 3? Ó, temos 3 valores para descobrir outro valor, certo? Então, por isso, ó, regra de 3 valores para descobrir um próximo valor. Como é que eu resolvo a regra de 3? Ó, eu multiplico aqui, ó, cruzado. O 5 eu vou multiplicar pelo x e o 8 eu vou multiplicar pelo 7. Faço um x aqui para resolver essa multiplicação, certo? Então, como é que fica? Ó, 5 vezes x é igual a 8 vezes 70. Isso aqui gerou uma equação, o que já conhecemos aí como resolver. Então, bora aqui, ó. 5x é igual a 8 vezes 70. 8 vezes 7, 56. Com 0, 560. Não é isso? Então, beleza. Aí, ó, eu quero descobrir o valor desconhecido, que é o x.
Então aqui, ó, deixo o x sozinho e passo 5 dividindo, ó, 560 dividido por 5. Quanto é 560 dividido por 5? Vai ser 112. Ou seja, quando eu comprar 8 metros de tecidos, eu irei pagar R$ 112. Ok? Agora, o que acontece quando as grandezas são inversamente proporcionais? Por exemplo, ó, Joãozinho gasta 70 minutos para ir de Ubaitaba até Itabuna, com uma média de velocidade de 90 km por hora. Aí eu quero saber quanto tempo ele irá gastar com uma média de 100 km por hora. Ó, com 90 km por hora, ele gastou 70 minutos. Agora, com 100 km por hora, ele vai gastar quantos minutos? E olha o que? Quais são as grandezas que estão envolvidas nessa situação problema aí? Quais são as grandezas? Temos aí, ó, temos a velocidade média, certo? A velocidade média. E temos também o que? O tempo que ele vai gastar, certo? E eu organizo velocidade média com velocidade média e o tempo com o tempo. Cada unidade, cada grandeza com a sua grandeza, certo? Então, com velocidade média de 90 km por hora, ele gastou 70 minutos. E eu quero saber, com 100 km por hora, 100 km por hora, ele irá gastar quantos minutos? Eu não sei quanto tempo, então eu vou chamar de x, certo? Então aí, ó, a gente já construiu outra relação, certo? Então aqui, ó, 90 sobre x, 100 é igual a 70 sobre x. Mas, ó, preste atenção. Essas grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Bora analisar aqui, ó. Eu tenho que... não vamos prestar atenção aos valores, bora olhar as grandezas. Se eu tenho que um carro aumenta uma velocidade para chegar em algum lugar, ele vai diminuir o tempo ou vai aumentar o tempo? Se ele aumentou a velocidade, ele irá gastar menos tempo, né? Então, ó, quando um aumenta, o outro diminui. Beleza? Ou, se eu aumentei o tempo, então quer dizer que eu diminuí a velocidade. Beleza? Então, elas são o que? Inversamente proporcionais. O que acontece quando elas são inversamente proporcionais? Ó, antes da gente resolver, a gente vai inverter, certo? Podemos inverter qualquer uma dessas duas relações, certo? Ou o 90 sobre 100 ou 70 sobre x. Mas para facilitar, bora inverter o valor que tem a variável, que tem a incógnita, que tem o valor desconhecido, certo? Ou seja, então eu tenho que, ó, 90 sobre 100 vai ser igual o x que está aqui embaixo, ele vai ficar em cima, ó. Vai ficar x sobre 70. Percebeu aqui a mudança que eu fiz? Por quê? Porque ela é inversamente proporcional. Aí eu faço essa alteração, certo? Aí agora aqui só resolver do mesmo jeito que resolvemos a regra de 3. 100 vezes x e 90 vezes 70. Só isso. Quanto é? Vamos ver aqui, ó. 100 vezes x, 100x é igual a 90 vezes 70. Então, 100x é igual a 9 vezes 7, 63, né? E os dois zeros, 6.300. Ou seja, x é igual a 6.300
dividido por 100. Podemos aqui, ó, simplificar por 100 ou nessa simplificação por 100 é a mesma coisa que eu cortar esses zerinhos aqui, né? Então, x é igual a 63 dividido por 1, 63. Ou seja, deixa eu responder aqui, x é igual a 63 minutos. Ou seja, se ele for percorrer a 100 km por hora, ele irá gastar 63 minutos. Beleza? Com isso aí, ó, a gente viu grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Valeu, abraço. Vamos continuar fortalecendo nossa base matemática.